Em algum momento da sua vida, você já deve ter se sentido um fracasso, que seu potencial não foi devidamente explorado. Mas diferente de você, temos um planeta no sistema solar que realmente falhou em ser uma estrela. E nesse vídeo vou mostrar como as estrelas se formam e como Júpiter fracassou em ser uma estrela. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? E se você quiser aprender mais sobre planetas, estrelas e outros astros, leia Astrofísica para Apressados. É um guia para todos aqueles que apreciam ciência, astrofísica e se interessam pelos mistérios do espaço. Link na descrição. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar, seu diâmetro é de aproximadamente 140 mil quilômetros, sendo grande o suficiente para caber dentro dele mais de 1000 planetas terras. Esse gigante gasoso é composto predominantemente por hidrogênio e hélio, que são os mesmos elementos que formam o nosso Sol. Mas se Júpiter é tão grande e é formado pelos mesmos elementos que o Sol, por que ele falhou em se tornar uma estrela? As estrelas se formam no espaço preenchido de poeira e gás, e alguns lugares ficam com mais massa do que outros, assim puxando o que está em volta para si gravitacionalmente, formando uma bola de gás quente, e cada vez maior e mais quente. Quanto mais essa bola de gás vai se concentrando, mais a temperatura no centro dela vai aumentando. E quando ela chega em 10.000 graus Celsius, os átomos de hidrogênio se fundem formando hélio. Aí nasce uma estrela. Mas para que a fusão de hidrogênio se inicie, é necessário uma massa mínima. Isso acontece porque quanto maior for a massa de um objeto, maior será a pressão e a temperatura no seu núcleo. Alguns estudos indicam que a massa mínima para que um gigante gasoso comece seu processo de fusão seja cerca de 8% a massa do nosso Sol. E esse provavelmente é o principal motivo para que Júpiter não ter se tornado uma estrela. Porque o gigante gasoso representa apenas 0,095% da massa do nosso Sol. Mas apesar disso, o medo de que o planeta fosse ligar eventualmente e se transformar em uma estrela já passou pelo imaginário popular. Outro motivo que contribuiu para que Júpiter não se tornasse uma estrela está relacionado a como o gigante se formou. De acordo com o entendimento atual, quando a estrela suga o material em volta dela pela gravidade, uma parte ainda sobra. E dessas sobras que os planetas são formados. Os astrônomos acreditam que os gigantes gasosos como Júpiter começam com pequenos pedaços de rocha congelada, e à medida que orbitam a estrela ainda bebê, esses pedaços se colidem e se aderem. Eventualmente atingem um tamanho suficiente para atrair gravitacionalmente os gases, assim crescendo mais e mais. E isso aconteceu como Júpiter. Mas quando Júpiter puxou todo o que podia para si, finalmente parou de crescer. Portanto, o planeta nunca esteve nem perto de crescer o suficiente para se tornar uma estrela, pois só se formou pelas sobras da formação do Sol. E não foi o suficiente. Mas se for para comparar Júpiter a uma estrela, compare com as anãs marrons. Porque geralmente a massa das anãs marrons é dada em massas de Júpiter. Ela é uma espécie de subestrela. Elas são tão pouco massivas que elas não têm temperatura suficiente para fundir hidrogênio. No entanto, existem algumas que conseguem fundir deutério, que é um isótopo do hidrogênio, e também algumas conseguem fundir lítio. Não existe uma linha bem definida em um gigante gasoso a uma anã marrom. Mas para uma anã marrom se tornar uma estrela anã vermelha, tinha que ter uma massa de 80 vezes a massa de Júpiter. E em cerca de 13 vezes a massa de Júpiter, já se acredita que uma anã marrom comece a fundir deutério. Então, se Júpiter tivesse juntado 13 vezes mais massa, aí sim a gente poderia chamar ela de uma estrela falhada. Então Júpiter na verdade seria uma falha em ser uma estrela falhada. Cara, eu sou um merda, meu irmão.